Graças e paz, queridos. Deus abençoe a vida de vocês poderosamente. Mais uma noite linda de conferência, expandindo a visão. Nosso tema, chamados para multiplicar. Queridos, o Senhor tem falado poderosamente através dos ministros que estão fazendo uma exposição linda da mensagem, da palavra de Deus, sendo usado pelo Espírito Santo em nome de Jesus. E eu tenho aprendido muito, eu creio que você também está aprendendo muito. A palavra tem nos orientado, nos direcionado, tem nos capacitados, em nome de Jesus, a fazer o melhor. Eu quero convidar você essa noite a prestar um culto lindo ao Senhor. Convide todo mundo aí, leva para a sala aí, para estar assistindo, glorificando a Deus, louvando a Deus e recebendo uma palavra do céu para a sua vida, em nome de Jesus. Hoje estará conosco o pastor Valmir Andrade, vai estar trazendo uma palavra maravilhosa, lealdade e deslealdade. Então corra, já cata o seu papelzinho, para você fazer as suas anotações, em nome de Jesus, e não deixa nem um segundo, de estar cultuando ao Senhor, para você não perder nada, não perder nada desse conteúdo lindo e maravilhoso que o Senhor preparou para você, através da vida do pastor, através dos louvores, através da oração, em nome de Jesus, através da palavra. Amém? Eu quero ler uma palavra para o seu coração nesse momento, que se encontra no livro de Salmos, capítulo 100. Amém? Vamos juntos ler essa palavra em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz assim para mim e para você nesta noite: cantem hinos a Deus, o Senhor, todos os moradores da terra. Adore o Senhor com alegria e venham cantando até a sua presença. Lembre que o Senhor é Deus e Ele nos fez e nós somos dele. Somos o seu povo e o seu rebanho. Entrem pelos portões do templo com ações de graça. Entrem nos seus pátios com louvor. Louvem a Deus e sejam agradecidos a Ele, pois o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre, e a sua fidelidade não tem fim. Glória a Deus por essa palavra, que o Senhor venha completar ao seu coração, e que você crie muita expectativa no seu coração, porque eu creio que o Senhor irá suprir todas elas hoje, em nome do Senhor Jesus. Queridos, que lindo o que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Eu quero desafiá-lo agora a se colocar de pé onde você estiver, para louvar ao Senhor, juntamente, engrandecer o nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Vamos estar adorando o Papai, amém? Amém. Graças e paz, irmãos. Neste momento vamos adorar ao Senhor. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai, e o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui.
Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui. Amém? Que agora você possa estar se quebrantando, quebrando um pouquinho da gente para poder estar mais próximos de Deus. Amém? Aos teus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume e minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar no teu rosto, fui perdoado logo que te vi. E todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Eu quebro o meu vaso, eu quebro o meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro o meu vaso, eu quebro o meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Se quebranta neste momento, para que Ele possa estar invadindo mais e mais o seu coração. Aos teus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume e minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar no seu rosto, fui perdoado logo que te vi. E todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Eu quebro o meu vaso, eu quebro
pés do meu amado. Eu quebro o meu vaso, eu quebro o meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais, tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais, tua presença vale mais. Eu quebro o meu vaso, eu quebro o meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro o meu vaso, eu quebro o meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Olá, queridos, graça e paz, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Deus abençoe pastor Marcos Buriola, pastora Alessandra, Deus abençoe a Igreja Batista Peniel. Que mover, que alegria, né, que nós temos de estar aqui contribuindo com vocês, juntos, em mais uma conferência. Que pena que é um pouco diferente, mas mesmo assim os nossos corações estão muito alegres por poder estar servindo vocês. Eu sei que o pastor Paulo já preparou uma mensagem poderosa, o Frank também, né? Pastor Valciro, Marcos Buriola, e eu acredito que vai ser sobrenatural. E foi me dada uma responsabilidade para falar sobre lealdade e honra, né? Nessa conferência, que privilégio eu tenho de pegar esse tema e falar sobre lealdade e honra. E eu orei muito, busquei ao Senhor uma palavra para poder dirigir ao seu coração nesse momento, nesse tempo que é muito importante. Um tempo que nós estamos enfrentando, um tempo de muita dificuldade, que a igreja do Senhor Jesus está enfrentando sobre a terra. Mas uma coisa é certa, nós já conhecemos o final dessa história e a vitória é nossa em nome de Jesus, amém? Eu amo cada um de vocês, sempre que a gente pode estar junto, é uma alegria muito grande mesmo estar com vocês. Recebam aí um beijão, um abraço da Igreja Batista Betel, que é uma igreja que ama demais vocês também, tá bom? Nós temos esse carinho muito grande por vocês aí em Catanduva, e nós profetizamos, né, em nome de Jesus, que é só o começo do que Deus tem para fazer. Principalmente se vocês observar a palavra de Deus, Deus tem falado muito no meu coração nesses dias sobre caminhos, né? Caminhos que Deus vai estar trazendo para a sua igreja neste tempo. De repente você está olhando aí e está perguntando, né? Será que erraram o corte de cabelo do pastor Joe, né? Será que o pastor teve que raspar a cabeça porque está doente? Não, queridos, não erraram o corte de cabelo e também não estou doente, né? Para a honra e glória do Senhor Jesus, estou muito bem, né? E por isso estou até aqui hoje preparado para ministrar uma palavra ao seu coração. É um voto que eu fiz nesse tempo de crise, tempo de dificuldade. Fiz um voto de ler a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse, né? Enquanto eu estiver lendo a palavra, enquanto não concluir, todas as sextas-feiras vou estar raspando a minha cabeça, né? Isso não é para mostrar para as pessoas, mas é para denunciar para mim mesmo. Todas as vezes que eu me ver, como eu estou me vendo agora aqui na câmera, né? Eu estou me denunciando que eu ainda não concluí. Por quê? A palavra de Deus diz que a Bíblia Sagrada, ela é luz, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. São nesses tempos de crises, de escuridão, de trevas que nós enfrentamos, que nós encontramos na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, a luz que nós precisamos para nós de novo voltarmos a ver o nosso caminho. E através da Bíblia Sagrada, através da Palavra de Deus. Então quero desafiar você também, querido, se dedique à leitura da Palavra de Deus.
Isso é muito importante nos dias que nós estamos vivendo, amém? Eu quero orar com você e vamos já para a palavra em nome de Jesus. Pai, no nome santo de Jesus, eu peço agora a Ti, Senhor, a Tua manifestação, o Teu poder. Visita agora os Teus filhos, ó Deus, manifesta a Tua presença, manifesta o Teu poder, sê com eles, ó Deus, neste momento. Pai, que o coração deles estejam preparados para receber esta palavra. Que não haja nenhuma resistência, Senhor, que eles possam entender, compreender aquilo que o Senhor está falando. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito do Senhor diz à igreja. Fala, Senhor, ao coração do teu filho, fala ao coração da tua filha, fala com o teu servo, com a tua serva. Abre, ó Deus querido, a mente deles e que eles possam ser empoderados, ó Deus, pela tua palavra. No nome santo de Jesus, eu oro a Ti. Amém. Amém, queridos? Abre sua Bíblia, por favor. Em Romanos capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 10. Esse é o texto que nós vamos trabalhar aqui nessa conferência, tá bom? O tema é honra a cultura do céu na terra. Honra e lealdade é a cultura do céu na terra. Guarda isso no seu coração. Isso é muito importante, tá bom? A honra e a lealdade é a cultura do céu na terra. A desonra e a deslealdade não vem do reino de Deus, né? Nós sabemos quem foi o príncipe das trevas que primeiramente desonrou o Senhor, foi desleal com o Senhor. Isso não tem nada a ver com a igreja, mas a honra e a lealdade, isso são princípios do reino de Deus. Eu quero compartilhar um pouco com você do que Deus falou no meu coração. Pensei em muitos textos, né, para poder ministrar aqui, mas Deus queimou muito forte no meu coração nesse texto, nesses 10 versículos, e vou citar outros versículos também, outros textos, e eu acredito que Deus vai falar muito ao seu coração, como já falou ao meu coração. Olha o que o apóstolo Paulo diz à igreja que está em Roma. Portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós temos um corpo com muitos membros, esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Versículo 6. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra ao outro mais do que a si mesmo. Amém, queridos? Essa é uma palavra que Deus colocou no meu coração e meditando nessa palavra, Deus trouxe muito forte no meu coração o contexto do livro de Romanos. Até o capítulo 11, o apóstolo Paulo, ele fala sobre a doutrina teológica dos princípios e valores do reino de Deus. Mas do capítulo 12 em diante, o apóstolo Paulo agora, ele começa a falar sobre a ética, sobre o relacionamento nosso com Deus, nosso relacionamento conosco mesmo, com o nosso interior, com as nossas emoções, e o nosso relacionamento com os nossos irmãos, e o relacionamento também com os inimigos, né? O crente não pode ter inimigo, mas se tiver, qual deve ser o nosso comportamento para com eles? Você vai ver isso dentro do capítulo 12 todo,
mas nós vamos trabalhar somente os primeiros 10 versículos, depois você pode ler e fazer um estudo aí, tá bom? O apóstolo Paulo passou da teologia para a vida. Até no capítulo 11 ele trabalhou teologia. Agora no capítulo 12 em diante ele passa para a vida. Porque, queridos, teologia sem prática é morta. Nós precisamos aplicar na nossa vida, porque se nós não viramos religiosos, fariseus, como nós vimos no passado, nos dias de Cristo, e como tem isso hoje dentro da igreja. Eu vejo que o maior problema da desonra e da deslealdade hoje na igreja, preste atenção no que eu vou dizer. Por que eu estou mudando um pouco essa fala nessa conferência? Porque muitas vezes nós olhamos para as pessoas e simplesmente as culpamos de ser desleais e também de desonrarem. Mas o grande problema somos nós, liderança. Começa por nós, liderança. Você que, pastor Marcos, você que é um supervisor, você que é um líder de rede, você que é um líder de célula. Muitas vezes nós estamos levantando pessoas que ainda não foram transformadas. Muitas vezes nós estamos levantando pessoas e colocando para trabalhar que ainda não receberam a mente de Cristo. E essas pessoas têm um comportamento que não é adequado. Elas até conhecem a teologia, mas não sabem viver na prática a vida cristã. Viver na prática, o subjugar o seu próprio eu, subjugar a sua própria carne. Por isso eles trazem para dentro da igreja o mundo. E quando eles trazem para dentro da igreja essa forma de viver, essa mentalidade antiga de viver, e eles implantam dentro da igreja essa competição, essa busca de melhores dons, essa busca de melhores cargos, essa busca de querer ser uma pessoa que é mais citada, que tem cargos que estão mais aparentes na igreja. E isso é uma mentira que nós precisamos desconstruir na vida dos nossos filhos e filhas espirituais. O apóstolo Paulo agora está saindo da teologia e levando eles para a vida na prática. O ensino do ensino para o dever, do ensino para o estilo de vida no cotidiano, que é isso que nós precisamos ter como cristão. E aí nós vemos aqui então no versículo 1, eu não vou colocar nenhum tópico, mas eu quero discorrer esses 10 versículos como uma exposição, tá bom? Da palavra de Deus aqui, como uma mensagem expositiva, tá? E eu quero que você esteja prestando atenção aí. Se quiser fazer algumas anotações, pegue seu caderno aí, você vai estar anotando. Primeira coisa, primeiro versículo aqui, o apóstolo Paulo diz: portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Isso é o culto racional de vocês, né? Eu quero que vocês se ofereçam como sacrifício vivo, agradável, santo. Isso é o culto racional de vocês. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Porque é fácil, querido, nós irmos à igreja, chegarmos lá, cantarmos, chegarmos lá, participarmos do culto, sentar, ouvir a mensagem, ou até mesmo desempenhar uma responsabilidade no culto. Será que nós estamos prestando um culto racional a Deus? Porque muitas vezes nós vamos à igreja e fazemos no templo, nos cultos locais, o que nós não praticamos no culto do dia a dia de nossas vidas. Porque quando saímos da igreja, nós quebramos a honra, quebramos a lealdade, criticando o nosso líder, falando mal das pessoas, nos comportando ainda como o velho homem lá de trás, sem uma transformação de mente, uma transformação de vida. O nosso culto racional e o nosso sacrifício vivo é uma entrega total de nossas vidas, para que onde nós estivermos, nós glorificamos a Deus com a nossa atitude, com as nossas atitudes e com os nossos comportamentos. Glorificamos a Deus no casamento, glorificamos a Deus na educação dos nossos filhos, glorificamos a Deus com os nossos vizinhos, glorificamos a Deus lá no nosso trabalho. Esse é o nosso culto racional, porque o nosso culto não começa às 7h30 da noite e termina às 8h30, 15 para as 9. O nosso culto, querido, depois que nós entregamos a nossa vida para Jesus, é todos os dias, é em todos os lugares. Tudo que nós fazemos para a glória do Senhor. Se deitamos, se dormimos, se acordamos, se levantamos, se trabalhamos, se comemos, tudo que nós vamos fazer é para a glória de Deus. Esse é o culto racional, é entender que nós somos chamados para viver para a glória dele, e tudo que nós fizermos é para o louvor dele.
Não é somente irmos para a igreja, bom, estou na igreja agora, eu tenho que vestir minha roupa de crente, e agora eu sou o cara mais fiel do mundo, eu sou o cara mais leal do mundo, aqui na igreja mesmo eu tenho palavras, mas somente são palavras da boca para fora. E nós precisamos mudar isso. Quando o apóstolo Paulo escreve, ele está escrevendo para uma igreja. Ele exorta, ele está exortando uma igreja. Eu sei que você nessa palavra já começou a se sentir exortado, porque às vezes nós vivemos de uma forma nos trabalhos da igreja e começamos a viver uma vida separada, né? Não, isso aqui é o secular, esse aqui não, isso aqui é o sagrado, é o ministério. Não existe mais, queridos. Não existe mais a separação entre o que é secular e o que é santo. Não existe mais a separação do que é você no teu serviço e você no templo. Não existe mais isso. Você agora é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Por isso que Deus quer agora que você entregue em sacrifício vivo. Não precisa mais de cordeiros mortos para te representar, porque Cristo já morreu na cruz e agora você também morreu em Cristo, e agora você vive para a glória de Deus, e Ele vos vivificou estando vós mortos em pecado e ofensa. Ele vos deu vida, Efésios capítulo 2 versículo 1, Ele vos deu vida, e vida com abundância, para que você viva para a glória de Deus, para que você viva para o louvor do Senhor. Agora, quando que eu glorifico a Deus? Quando eu sou fiel, quando eu sou leal, quando eu entendo o meu chamado, quando eu estou vivendo na maturidade do reino de Deus. Não é isso? Hoje, Deus espera de nós um comportamento compatível com o seu reino, em todos os lugares, em todo o tempo. O apóstolo Paulo está convocando a igreja de Roma, e hoje ele está nos convocando, porque se Deus deixou esse texto, é porque Ele queria falar comigo, queria falar com você, Ele queria falar com a igreja nesses dias. Versículo 2: não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Metanoia, né? Ou metamorfose, essas duas palavras aí, metanoia, uma mudança de mente, metamorfose, uma mudança de comportamento. Você é o que você acredita ser. A sua mente define quem você é. Aonde você é criado vai definir quem você é. Se você, querido, ainda está no mundo, você é mundano. Se você está em Cristo, você é um homem de Deus, um homem do céu. Agora você é transformado, porque você não se amolda mais o padrão do mundo. O que é amoldar? O que é amoldar é tomar forma mundana. Não vos amoldeis ao padrão do mundo, mas transformai-vos. Mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. As nossas vontades humanas podem até ser boa e agradável, mas nunca será perfeita. E Deus tem uma vontade perfeita para a sua vida, boa, agradável e perfeita. Mas nós precisamos olhar para a nossa vida e redefinir quem nós somos no reino de Deus e como nós estamos vivendo. A minha vida é parecida com a de Jesus Cristo, que honrou o Pai até mesmo diante da cruz. Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Né? Mesmo diante da cruz, mesmo diante da morte, no Evangelho de João, no capítulo 4, seus discípulos disseram: Mestre, o Senhor não vai comer? Ele disse: eu não vim para comer a comida deste mundo. Eu vim para cumprir a vontade do meu Pai. Eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Jesus, ele estava 100% comprometido com o reino dos céus. Meus irmãos, a cultura do reino dos céus, a cultura da honra, a honra é uma cultura do reino celestial. Não é a cultura do mundo. Quando nós escolhemos ser servos de Deus, nós precisamos entender qual é o nosso lugar dentro do reino de Deus, do que Deus espera de cada um de nós. É no mundo que vemos competição, deslealdade e desonra. Por isso que ele fala: não vos amoldeis ao padrão do mundo, porque lá no mundo você era desleal, lá no mundo você desonrava, lá no mundo você era falso, lá no mundo você mentia, lá no mundo você praticava pecado, mas hoje você não está mais no mundo. Evangelho de João, capítulo 15,
Diz Jesus: não foste vós que me escolheste, eu vos escolhi. Versículo 18: quando você era do mundo, o mundo te amava, mas agora o mundo não te ama mais, porque você não pertence mais ao mundo. Assim como odiaram a mim, também odiarão a vós. Assim como perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Mas como que o mundo vai perseguir aquele que não vive diferente dele? Aquele que não vive em confronto com as mentiras, com os valores errados e enganosos do mundo. O mundo, querido, ele aceita tudo, mas dentro do reino de Deus, não. Porque nós estamos comprometidos agora com uma nova cultura, com novos princípios, com novas leis. Porque Jesus morreu na cruz do Calvário para nos garantir a vida eterna. A cultura do céu vem com a renovação da nossa mente. Isso é chamado de metanoia, mudança de mentalidade. Essa metanoia promove em nós uma metamorfose. Uma mudança no interior produz uma mudança no exterior. Produz uma mudança no seu falar, produz uma mudança no seu comportamento, produz uma mudança no seu vestir, produz uma mudança quando você vai falar de alguém. Sabe, querido, nós precisamos trazer isso em mente, o que a palavra de Deus está nos pedindo, o que Paulo começou a tratar na igreja de Roma, que precisa ser tratado na igreja nesses dias que nós estamos vivendo. Olha o que o próprio apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículo 5. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que é carne. Para o que a carne deseja, para o que a carne deseja. Mas quem de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja, e não para o que a carne. Se você ainda é carnal, você, é claro que você vai desejar as coisas do mundo, e você não vai ter princípios, não vai ter valores, não vai ter comprometimento, não vai ter nada. Eu estava pensando que ultimamente nós temos levantado muitas pessoas, e antes delas estarem prontas, antes delas viverem os princípios, os valores, antes de ser gravada nela a identidade do reino de Deus, nós damos para ela a responsabilidade, motivamos elas a buscar coisas que estão levando elas a loucuras e a sofrimento. Nós precisamos redefinir, queridos, nós precisamos de fato buscar no Senhor a nossa nova mente em Cristo Jesus, a mente de Cristo, para enxergarmos, vermos como Cristo, ouvirmos como Cristo, falar como Cristo, andarmos como Cristo, orar como Cristo, buscarmos uma intimidade, um relacionamento com Deus como Cristo. É impossível experimentar a boa e agradável, perfeita vontade de Deus sem a mente de Cristo, porque na verdade nós estamos dentro da igreja buscando as coisas do mundo dentro da igreja, buscando realizações humanas e carnais dentro da igreja. Isso é muito triste, e isso é o que leva muitas pessoas a se rebelarem. Isso é o que leva muitas pessoas a não saber qual é o seu lugar dentro do reino de Deus. Versículo 3, o apóstolo Paulo diz assim: pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Preste atenção no que o apóstolo Paulo está dizendo. Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Quando você se autopromove, sabe aquele seminarista que vai para o seminário e começou a aprender algumas coisas, né, Marcos? Pastor Marcos sabe bem do que eu estou falando, e ele já volta para a igreja agora achando que sabe mais do que o seu pastor. Não, eu tenho uma oratória melhor. Não, meu pastor está muito atrasado. Meu pastor, quando ele fala de hino, ele fala de uns hinos de outro. Querido, entenda uma coisa que eu quero dizer para você. Não se trata de conhecimento, se trata de unção, se trata de chamado. Entenda qual é o lugar que Deus te chamou, aonde Deus te colocou, e você precisa viver cada fase da sua vida, crescer, desenvolver, para que você possa assumir patamares maiores. Às vezes nós vemos mesmo dentro do reino de Deus pessoas que buscam se autopromover, egocentrismo, tira Jesus do centro, porque não, aqui é o pastor fulano de tal, não é que ali, aqui a célula tal está bombando, né? E aí nós começamos a fazer uma confusão de fato do que Deus nos chamou para fazer. No reino de Deus não há lugar para o egocentrismo. Na igreja há uma única estrela que brilha, e é Jesus Cristo. Do restante somos todos servos, né? Servos de orelha furada,
né? Servo que, como diz lá em Números, também em Deuteronômio, quando um servo, depois dos seus 6 anos de escravidão, quando vinha o 7º ano, por lei Deus colocou que eles tinham que ser libertos. Mas alguns servos, eles eram tão amados e tão bem cuidados pelos seus senhores, que eles diziam: eu não quero liberdade, eu não quero viver em outro lugar, porque em nenhum outro lugar eu vou receber o cuidado que eu recebo aqui, em nenhum outro lugar eu vou receber o amor que eu recebo aqui. E aí então ele era levado à porta da cidade, e a orelha dele era furada, e daquele dia em diante aquele era um sinal que ele seria escravo por livre e espontânea vontade. Ei, meu irmão, minha irmã, você entregou sua vida para Jesus, Ele é teu Senhor, e você é servo dEle. Você é um escravo por livre e espontânea vontade. Você não deve fazer o que você quer, e muito menos se autopromover no que está fazendo. Pelo contrário, você precisa entender qual é o teu lugar, que Ele te colocou como servo. No reino de Deus não tem lugar para superioridade e não tem lugar para inferioridade. No reino de Deus tem Cristo Jesus gravado na nossa identidade. E eu não estou aqui, querido, para poder ser o pastor tal, não, eu estou aqui para poder pregar uma palavra que Deus colocou no meu coração para a tua vida. Eu poderia pregar qualquer outro tipo de palavra aqui, mas o meu compromisso é com Ele, porque Ele está no centro. Ele é o Senhor da igreja que você participa, Ele é o Senhor que você entregou a sua vida para Ele. É Ele quem tem que brilhar, não é você. Os aplausos não tem que vir para você, os aplausos é para Ele. Ele é a estrela que brilha e nós somente somos servos. Ele permanece e nós vamos passar, mas Ele permanece de eternidade a eternidade. Ele é Senhor, Ele é Senhor. A igreja deve ser cristocêntrica. A igreja deve ser cristocêntrica. Jesus é o centro de tudo. Nós somos apenas os seus súditos. Nós somos apenas os seus servos. No reino de Deus não tem lugar para a superioridade e a inferioridade. Querido, isso é terrível. A superioridade e a inferioridade faz com que a gente fique se comparando com os nossos irmãos. E você sabe o que acontece quando nós nos comparamos? Quando nós ficamos nos comparando, nós vamos descobrir 2 coisas: que tem gente melhor do que nós e tem gente pior do que nós. Tem gente que está muito além de onde nós estamos e tem gente que está muito aquém do lugar de onde nós estamos. Então 2 coisas isso produz no coração do imaturo, né? 2 coisas acontecem no coração daquele que ainda é criança espiritual, que necessita de leite. Quando ele vê que ele está acima, porque como o apóstolo Paulo diz aqui no texto que nós acabamos de ler, no versículo 3, diz assim, né? Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Quando você percebe: poxa, eu preguei melhor, nossa, minha célula está bombando, nossa, a igreja nossa está crescendo mais do que as outras, você começa a ter um sentimento diabólico, um sentimento do reino das trevas, que é o orgulho. O orgulho, querido, é o princípio da queda do homem. O orgulho fez com que Satanás se rebelasse contra Deus e até o que ele tinha perdeu. Por causa do orgulho, o orgulho, querido, quando entra no coração do homem, por causa do sentimento de superioridade, se sentindo melhor do que os outros. Quem tem esse sentimento de superioridade, ele fica se comparando. E quanto mais ele se compara, mais orgulhoso ele se torna. E quando ele percebe que tem alguém que está acima dele, que está mais evoluído do que ele, que está num outro patamar do que ele se sente um lixo. Sabe por quê? A sua identidade ainda não foi definida em Cristo Jesus, mas a sua identidade ainda é amoldada pelo padrão mundano, pelo padrão da terra, pelo padrão dos homens e não pelo padrão do Senhor Jesus Cristo. Você precisa redefinir quem você é. Entenda, querido, que no reino de Deus não existe dons maiores e dons menores. Bom, aquele irmão que passa lá, que está varrendo a igreja, que ele tem um dom de servir, outro irmão tem um dom de língua, o outro tem um dom de pregação. Para Deus, dom é dom. Vou falar sobre isso já já. Para Deus não existe essa diferença. Agora, o que tem o sentimento de inferioridade, ele sempre se sente pior do que todo mundo. Você não deve pensar que você é mais do que outras pessoas, e você não deve pensar que você é menos.
Sabe o que Deus colocou no meu coração? Por exemplo, em 2016, um grupo de pastores estava preparando uma caravana para ir para a Coreia, né? Agora imagina, um pastor que foi criado na roça, trabalhou a vida toda de pedreiro, né? Pastores iam para a Coreia do Sul participar de uma conferência na maior igreja batista do mundo, e eu ouvi aquilo, e sabe o que veio no meu coração? Deus, eu sou teu filho, eu não sou melhor do que ninguém, mas eu também não sou pior do que ninguém. Se o Senhor é pai deles, e o Senhor está proporcionando para eles irem, o Senhor também é meu pai, e eu também quero ir. E eu fui para essa conferência, fui muito abençoado nesse lugar, foi uma viagem fantástica, para mim foi algo extraordinário. Mas por quê? Porque eu entendi qual é o meu lugar, qual é a minha identidade em Cristo Jesus. Eu não sou mais, eu não sou menos, eu sou um servo de Deus. Ah, mas aquele que lava, não é, aquele que lava o chão não é menor. É interessante, no Evangelho de João, no capítulo 13, Jesus pega uma bacia para lavar os pés dos seus discípulos. E aqui tem um grande ensinamento, hoje a gente vê, né? Uma grande hipocrisia, quando alguém pega, hoje vai ter o culto do lava-pés. Não, queridos, lavar os pés naqueles dias era o menor serviço de uma casa. Quando se entrava no cenáculo, no segundo andar, haviam as casas que eram mais abastadas, havia um espaço grande, que era o lugar onde eles faziam a ceia, e na porta daquele cenáculo ficava o menor servo daquela casa, que era o menor cargo que podia ter em uma casa, era o que ficava na porta lavando os pés. E quando eles foram entrando, Jesus pegou a bacia e começou a lavar os pés. Irmãos, e Jesus fala assim, eu estou fazendo isso para que sirva de exemplo de humildade para vocês. Que sirva de exemplo de humildade para vocês. E diz a palavra de Deus que quando chegou em Pedro, Pedro disse, não, Senhor, o Senhor não vai lavar meu pé, não. E Jesus falou, Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não vai poder entrar no reino de Deus. Evangelho de João, capítulo 13, você pode ler depois. Eu até entendo Pedro. Imagina Jesus, Pedro, no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, ele disse, tu és o Filho de Deus, tu és o Filho do Deus Altíssimo. Pedro sabia muito bem quem era Jesus. Pedro sabia que Jesus era rei na terra, que Jesus é rei nos céus. Pedro sabia que Jesus é o Deus criador dos céus e da terra, é o alfa e o ômega. Pedro sabia que ele era no princípio o verbo que trouxe à existência todas as coisas. Pedro sabia quem era Jesus. Mas Jesus falou, Pedro, se eu não lavar os seus pés, sabe o que Jesus estava dizendo? Pedro, eu tenho um projeto para você, Pedro. Quando eu partir desse mundo, Pedro, você vai ser o sucessor, você vai dar continuidade naquilo que eu comecei, Pedro. Mas eu quero dizer para você hoje, Pedro, se você não mudar essa mentalidade mundana e carnal, Pedro ainda estava olhando para a hierarquia da forma com os olhos humanos, com os olhos terrenos, com os olhos carnais. Mas Jesus fala, no meu reino não é assim. O maior será o menor. O maior será o menor, Pedro. Se você não deixar eu lavar os seus pés hoje, e se você implantar essa mentalidade no meu reino no futuro, então você vai estabelecer que lá no futuro os líderes da igreja têm que ser servidos por todos. Líder de igreja não tem que ser servido por todos, pastores não tem que ser servido por todos. Jesus, o próprio Deus, veio à terra, se fez carne, habitou entre nós e se humilhou até a morte de cruz. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. Ele se esvaziou, assumindo forma humana. E nós, às vezes, querido, queremos tomar o lugar de Deus. Jesus, sendo Deus, se esvaziou e foi 100% homem. E nós, sendo homem, às vezes queremos sentar em cadeiras, querendo ser Deus, querendo ser servido, querendo ser maior do que todos na igreja. Não busque isso não é do reino de Deus para a sua vida. Por isso que eu digo que há muitos casos de desonra, muitos casos de deslealdade nas igrejas, porque a mentalidade está distorcida, porque essas pessoas estão indo para a igreja, mas não estão mudando a mente. Não há uma metanoia, não há uma mudança de mente que produza uma metamorfose, uma mudança de comportamento no seu mover, no seu agir. Não podemos ser o maior, mas também não podemos ser o menor. Precisamos simplesmente ser o servo de Deus, o templo e morada do Espírito Santo de Deus. Eu sou o que Ele diz que eu sou. Amém, querido? Você é o que a Bíblia diz que você é. Você não precisa buscar honra,
você não precisa buscar ser maior do que os outros, você não precisa derrubar pessoas. Será que isso tem acontecido em igrejas? Se levantar contra o seu próprio irmão, se levantar contra o seu próprio líder para ser reconhecido? Não busque reconhecimento dos homens, busque reconhecimento do Senhor. A palavra de Deus diz que Miriam, eu fiquei meditando nessa palavra e fiquei imaginando, quando Moisés era um bebê, diz a palavra de Deus que Joquebede colocou ele em um cesto, untou esse cesto com betume, e colocou ele no rio Nilo. E Miriam corre, e ela é um grande instrumento nas mãos de Deus para trazer um grande livramento na vida de Moisés. Mas quando Deus começa a operar através da vida de Moisés e manifestar o seu poder para libertar o povo de Israel do Egito, e Deus começa a usar Moisés de forma poderosa, o Senhor falou: você será Deus e Arão será o meu profeta. E aí Miriam chega um ponto em Números capítulo 12, versículo 2, ela começa a questionar, ela começa a questionar e olha o que ela diz: será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram: também não tem falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Miriam e Arão começou a falar mal de Moisés, começou a criticar a esposa de Moisés. Queridos, e a palavra de Deus diz assim no versículo 2, capítulo 12, versículo 2, Números 12, 2: e o Senhor ouviu isso. Moisés nem sabia. Meu irmão, eu quero aqui perguntar para você, quando você fica se promovendo, como que você coloca as pessoas, você diminui as pessoas, como que você participa de conversas infrutíferas. Eu fiquei imaginando como Miriam e Arão podiam participar de uma conversa dessa, e Deus ouviu, e diz a palavra de Deus que Deus chamou Moisés, Miriam e Arão na tenda do encontro, e Deus os exortou de forma severa, e ela ficou leprosa por causa disso. Deus a castigou por ter se levantado contra o seu líder. Agora, o que estava acontecendo aqui? O que ela estava dizendo? Será que nós também não somos como Moisés? O problema não é Moisés ser um grande instrumento na mão de Deus. O problema é que muitas vezes o que Deus confiou para nós rejeitamos e desprezamos, porque nós ainda estamos vivendo dentro do reino de Deus com uma mentalidade totalmente mundana. Totalmente mundana. O pregador na igreja não é melhor do que o porteiro. Deus ama ambos e designou tarefa para ambos. Não, mas será que eu também não posso pregar como Marco Buriola? Claro que pode. Você pode, você vai. Mas desde que você entender que você só recebe a unção que você respeita. Você não recebe a unção que você menospreza. Você não recebe a unção que você desfaz. Porque unção, querido, é algo que vem de Deus, é Deus quem dá. Isso não vem dos homens. É o Senhor quem dá, é o Senhor quem promove. E Deus corrige Miriam e Arão severamente, e ela se tornou leprosa, e Moisés teve que interceder por ela para que Deus a curasse. Pessoas que não têm sua identidade definida em Cristo precisam reafirmar sempre sua posição, por não saber qual é o seu lugar no corpo de Cristo. Preste atenção, pessoas que não têm a sua identidade bem definida, todo momento o pastor tem que estar falando: irmão fulano de tal, fez tal coisa, você é uma bênção. Irmão ciclano tal. Ei, para com isso. Você faz para o Senhor, é para Deus que você realiza esta obra. Amém, meus amados? Então não busca promover-se, não queira estar onde Deus não te colocou. Chileno Vergara, quando ele esteve aqui na nossa igreja, eu tive um tempo muito precioso com o Chileno, e perguntaram para ele, um dos irmãos que estava junto perguntou: você não tem medo de estar pregando lá nesses lugares onde estão matando os cristãos? Ele falou assim: eu tenho medo de estar fora do centro da vontade de Deus. Isso é o que tem que nos dar medo, é quando nós queremos fazer coisas que Deus não nos chamou para fazer, quando nós queremos estar em lugares que Deus não nos chamou para estar. Entenda aonde Deus te chamou, o que Deus quer que você faça, faça com excelência, entregue o seu melhor. Amém? Olha o que diz o versículo 4 e o versículo 5 de Romanos capítulo 12.
Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exerce todos a mesma função, preste atenção, assim como um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todo a mesma função, assim também em Cristo nós que somos muitos formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. O próprio apóstolo Paulo fala na carta aos Coríntios, 1 Coríntios, ele dá um grande ensinamento. Porventura é a mão melhor do que o pé? Não, mas eu não quero ser pé. O pé não aparece, pastor, né? Por exemplo, eu não estou vendo o seu pé, eu estou vendo a sua mão todo momento, gesticulando, eu estou vendo os seus lábios, eu não quero o seu pé, eu quero ser aquele que parece. Mas o meu corpo, a estrutura do meu corpo é colocada sobre os meus pés. Existem tantos irmãos nas igrejas, que não aparecem, mas sustentam as igrejas em oração, sustentam as igrejas em intercessão nas madrugadas. Eles não aparecem, como na nossa igreja aqui, 5 horas da manhã um grupo de irmãos vem aqui orar. Eles não aparecem, mas eles estão lá cumprindo o seu chamado diante de Deus, porque eles não estão buscando o reconhecimento de homens, mas estão buscando o reconhecimento do Senhor. É do Senhor, querido, que nós buscamos reconhecimento. Paulo faz uma analogia da igreja com o corpo. Paulo ele está fazendo uma analogia, uma comparação. Somos um corpo com muitos membros, nenhum é descartado por não ter importância. Será que você vai chegar um dia e falar assim, não estou contente com a minha mão, vou dar uma marretada nela? Será que você vai pegar um serrote e vai cortar um dedo do pé? Ninguém faz isso. Por quê? Nós amamos o corpo, não é verdade? Todos os nossos membros são extraordinariamente, né? Como a gente vê uma pessoa sofrendo quando tem uma deficiência. Querido, você não valoriza o chamado que Deus te deu, mas você não imagina o quão importante é você dentro da igreja, o quão precioso é o dom e o talento que Deus te deu. Somos um corpo e muitos membros. Jesus, a palavra de Deus diz que a igreja é um corpo e nós somos muitos membros. Todos trabalham para manter a saúde do corpo. Todos trabalham para manter a saúde do corpo. Nenhum membro deve trabalhar em causa própria. Você já viu uma perna andando para um lado, um pé andando para o outro? Coisa absurda, né? Não dá nem para se imaginar uma coisa dessa. Pelo contrário, o corpo em todo trabalha junto, desempenhando funções importantes. Assim somos nós na igreja. Mas preste atenção, por que eu estou falando isso? Pensando no que o apóstolo Paulo começou dizendo: renovação da mente. Quando nós não temos renovação da mente, nós começamos a menosprezar os dons que Deus nos deu. E não entendemos a nossa função, não entendemos a importância de cada um de nós. E aí é onde começa a acontecer tantas coisas dentro da igreja. O corpo não promove a mão ou o pé, ou o braço, né? Ou a perna. Ele não promove somente um membro ou outro membro. Assim é a igreja. Os membros trabalham para manter a unidade do corpo. Todos trabalham para manter a unidade do corpo. Por exemplo, o seu rim trabalha para filtrar o sangue para o seu corpo. Ele trabalha em prol de todo o corpo. A mão, quando eu estou me alimentando, quando eu estou me banhando, quando eu estou fazendo algumas tarefas, trabalhando para ganhar o meu sustento, ela não está trabalhando somente para ela, ela trabalha por todo o corpo. Deixa eu correr um pouquinho aqui que o tempo está acabando. Como a igreja precisamos promover a unidade do corpo de Cristo. Não podemos deixar nossa motivação, interesses loucos quebrar a unidade da igreja. Preste atenção, não podemos deixar as nossas motivações erradas, nossos interesses loucos quebrar a unidade da igreja. A palavra de Deus fala em 2 Samuel, no capítulo 3, no versículo 24 a 27, de Joabe. Joabe, ele estava na guerra. Deixa eu explicar para você melhor o que estava acontecendo. Saul morreu, Davi assumiu o reinado sobre 2 tribos de Israel.
Israel ficou dividido, 10 tribos ficou sobre o governo de um dos filhos de Saul e também pelo general Abner, e outras 2 tribos ficou com Davi e o general Joabe. O que aconteceu? Determinado período, Abner procura Davi, e Davi e Abner faz uma aliança para unificar as tribos de Israel, as 12 tribos de Israel. Então, a família de Deus estava dividida, o corpo de Cristo ali estava dividido. E o que Davi estava fazendo? Estava trabalhando para unir o corpo de Cristo. Isso aqui é muito importante, porque quando nós não entendemos, e nós vamos para dentro da igreja com as nossas motivações, com as nossas paixões loucas, e começamos a trabalhar e fazer as coisas de forma independente, porque pensamos em nos promover, e não promover o corpo de Cristo, queridos, nós quebramos a unidade da igreja. Há um tempo atrás eu tive um problema muito sério na nossa associação. Pegaram uma arte da nossa igreja e colocaram no Facebook, também no grupo da associação onde estavam todos os pastores, e ali alguns deram a sua opinião. Eu vi aquilo e fiquei quieto. Por que eu fiquei quieto? Porque Deus não me chamou para dividir a opinião do povo de Deus. Eu não quero ser causa de divisão. Nós não podemos gerar divisão no meio do povo de Deus. Se eu tivesse me posicionado naquele momento, com certeza vários pastores do grupo me apoiariam e vários pastores do grupo apoiariam o outro pastor. E quem está perdendo com isso é o reino de Deus, porque eu estaria promovendo divisão. Eu me calei, eu fiquei quieto, eu suportei tudo aquilo. Um dia numa reunião, quando estávamos todos os pastores juntos, eu coloquei como eu me senti, mas no grupo eu não fiz isso. Mas Joabe, olha o que diz a palavra de Deus. Então Joabe foi falar com o rei e lhe disse: que foi que fizeste? Abner veio à tua presença e deixaste ir? Conheces Abner, filho de Ner? E ele veio para enganá-lo. Observe os teus movimentos e descobri tudo o que está fazendo. Saindo da presença de Davi, Joabe enviou o mensageiro atrás de Abner, e eles o trouxeram de volta, desde a cisterna de Sira. Mas Davi não ficou sabendo disso. Quando Abner entrou a Hebrom, e Joabe o chamou à parte na porta da cidade, sob o pretexto de falar-lhes em particular, ali mesmo o feriu no estômago. Abner morreu por ter derramado sangue de Azael, irmão de Joabe. Preste atenção, Joabe numa outra batalha tinha perdido um irmão nessa batalha para Abner, e ele ficou com esse ressentimento no seu coração. E quando Davi vai lá e faz uma aliança, ele não se preocupa com a aliança, ele não se preocupa com a unidade do corpo, ele só se preocupa com ele, só se preocupa com o seu ressentimento, só se preocupa com as suas chateações, só se preocupa com a sua mágoa, só se preocupa com o seu próprio eu. Foi desleal com o seu líder, não se preocupou com o povo de Deus, porque agora Abner, o general da metade do povo de Deus, estava morto e poderia cair agora que Davi havia armado uma armadilha para destruir o general das 10 tribos. E isso poderia gerar uma divisão de vez no corpo daqueles dias. Mas o que a palavra nos ensina, eu quero falar sobre aqui rapidinho 6 coisas que você não pode praticar, né? 6 coisas que você não pode praticar para não quebrar a unidade do corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor Jesus. Não saber qual é o seu lugar. Primeira coisa, saiba qual é o seu lugar. Joabe não sabia qual era o seu lugar. Tem gente que não sabe qual é o seu lugar. Você precisa saber qual é o seu lugar, querido. Isso é muito importante. Se Deus deu essa tarefa para o seu pastor, essa é responsabilidade dele. Deus não te chamou para isso. Se Deus deu essa responsabilidade para o seu líder de rede, é responsabilidade dele. Mas tem gente que não sabe qual é o seu lugar e começa a se meter no ministério do outro, começa a se meter no lugar do outro e começa a fazer. Então Davi vai lá e toma algumas decisões. Joabe não concordou com as decisões do seu líder e vai lá e manda trazer de volta aquela pessoa e atravessa Abner com a sua espada, porque ele era uma pessoa ressentida, uma pessoa magoada. Pastor Buriola, liderança, preste muita atenção.
como Satanás tem usado o ressentimento para destruir o corpo de Cristo, para destruir a igreja do Senhor. Pessoas que ficam magoadas por causa de qualquer coisa, qualquer coisinha ficam magoadinho e começam a se rebelar contra a igreja. Então, primeira coisa, você precisa saber qual é o seu lugar. Joabe não sabia qual era o dele. Segunda coisa, segunda falha, por seu interesse, tenta persuadir o seu líder. Ele chega em Davi e tenta convencer Davi. Não, Abner veio aqui porque ele quer te destruir, ele veio para sondar a terra, veio para ver as fragilidades, para poder nos atacar. Ele tenta persuadir o líder. Queridos, está cheio de crente que está fazendo isso. Tenta persuadir os pastores para fazer a sua própria vontade. Os líderes têm que estar atentos. Deus te deu uma responsabilidade, líder, supervisor, líder de célula, líder de rede, pastor Marcos Buriola. Deus te deu uma responsabilidade e de ninguém mais ele vai cobrar isso, a não ser de vocês, a não ser de nós. Mas pessoas que querem nos persuadir com jantares, nos persuadir com convites, nos persuadir com bajulações, tentam manipular o líder. Você não deve fazer isso, de forma alguma não cometa esse erro. Agir de forma independente, né? Agir de forma independente, de forma autônoma. Quem é o seu pastor? Meu pastor sou eu mesmo. Eu pastorei o meu próprio coração. Quem era o pastor de Joabe? Quem era o líder de Joabe? Não, ele não submetia a ninguém. Ele fazia o que ele queria. E tem gente que está dentro da igreja sem entender, porque ainda a mente é mundana, porque não passou pela metamorfose, não passou pela metanoia, ainda está vivendo de forma carnal dentro da igreja, como Joabe. Age pelas costas do seu líder. O líder vai e faz uma coisa, ele vai lá, atravessa o líder e faz diferente, né? Queridos, hoje não vai ter ensaio, o pastor fala. Aí ele vai lá e fala assim: querido, você viu o que o pastor fez? Mais uma vez está barrando o nosso ensaio. Mais uma vez o pastor está fazendo isso. Ó, você viu o que Davi fez? Davi mandou Abner embora. Abner tinha que ser morto. Chame ele lá. Mas Davi não está nem sabendo. Não tem problema. Chama lá porque eu vou matar. Não importa o que Davi quer saber. Davi era o rei. Tem gente dentro das igrejas fazendo o que quer. E vai ter consequências. Sexta falha. Age movido pelo rancor, pela mágoa, pelo ressentimento. Quanta gente dentro da igreja, querido, tem gente torcendo para a igreja quebrar, porque ele quer provar que ele está certo. Não, alugou aquele espaço lá agora, não, você vai estar errado. Aquele espaço eles não vão conseguir pagar aluguel daquele lugar. Está torcendo para a igreja quebrar. Sabe por quê? Porque é movido por rancor, é movido por mágoa, é movido por ressentimentos, porque não entendeu que faz parte do corpo e ele está matando o corpo cujo ele mesmo está vivendo. Romanos capítulo 12, versículo 6 ao versículo 8. E temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. Temos diferentes dons na igreja, claro, temos diferentes dons. Todos os que são nova criatura, gerados em Cristo Jesus, recebem novos dons. Preste atenção, todos que entregou sua vida para Jesus, que tem o seu nome escrito no livro da vida, recebe um dom. Agora o dom que Deus dá, quem dá é Deus, não é você que pede o que quer, porque Deus ele vai dar o dom segundo a necessidade da igreja. Imagina uma igreja feita só de pregadores, não tem como. A igreja precisa de mestre, a igreja precisa de pessoas que servem, a igreja precisa de pessoas que contribuam, como a palavra de Deus está ensinando aqui, como o apóstolo Paulo está nos ensinando. Esses dons são dados pelo Senhor, e Deus te dá um dom. Deus resgata você do mundo, Deus te traz para a presença dele, Deus lava você, escreve o seu nome no livro da vida, dá para você uma nova vida, começa a escrever em você uma nova história, e ele dá para você dons. E o que você faz com os dons que ele te dá? Você se autopromove ou você faz como os israelitas que reclamaram do maná?
chamando o maná de pão maldito. Porque muitas vezes nós estamos insatisfeitos com os nossos dons. Não, o que eu queria mesmo era fazer aquilo lá. Não, eu não queria fazer isso daqui. Faça com alegria o que Deus te chamou para fazer. Faça, querido, conforme as suas forças, como diz em Eclesiastes. Não faz além nem a quem. Faz dentro da sua realidade. Não temos dons que queremos, mas sim os dons que necessitamos para servir a igreja. Nós não temos os dons que queremos, mas sim os dons que necessitamos, que precisamos para servir a igreja. Dons são as ferramentas espirituais concedidas pelo Espírito Santo para a edificação da igreja e não para a promoção de si mesmo. Como nós estamos vendo tanto besterol no meio das igrejas, pessoas passando capa, outros atirando com metralhadora para se autopromover e se dizerem: ah, ali tem um grande homem de Deus. Que besteira! Ali tem que ter um grande servo de Deus que está pronto para usar os seus dons e talentos para servir uns aos outros. O seu dom não serve para você, por isso que você deve permanecer na igreja. O dom que você recebeu não serve para a sua vida. O próprio apóstolo Paulo tinha dom de cura, dom de libertação, mas ele clama a Deus para que Deus removesse o espinho da sua carne. Sabe o que isso nos ensina? Que quando você está comigo, eu ministro sobre a sua vida, e quando eu estou com você, você ministra sobre a minha vida. Eu preciso de você e você precisa de mim. Nós precisamos uns dos outros, porque nós somos um corpo e nós servimos uns aos outros. Se Deus nos deu dons em uma determinada área da igreja, é porque Ele deseja nos usar para a sua glória naquela determinada área. Seja grato a Deus porque Ele está usando a sua vida. Dons está relacionado ao serviço da igreja. Para Deus existe um dom, mas para Deus não existe um dom mais honrado do que o outro. Não existe isso. Para Deus não existe isso. É como a ministração do pastor Arão há poucos dias para a nossa igreja. Existe no mundo profissional executivos, operários, executivos e visionário. Deus é quem dá, dá a capacidade para o operário, a capacidade para aquele que exerce administração, o executivo, e dá a capacidade para o visionário. Infelizmente tem muita gente que é operário querendo ser visionário e está se arrebentando. Tem muita gente que é executivo, ainda está como operário e não consegue ser bem sucedido. Querido, procure saber qual foi o dom que Deus te deu e realize, desempenhe essa tarefa, essa responsabilidade dentro da igreja com alegria no seu coração. Amém? Olha o que diz 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 16. Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda, e ele foi infiel ao Senhor, ao seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Preste atenção, a palavra fala em 2 Crônicas, no capítulo 26, sobre o reinado de Uzias. Ele começou a reinar, queridos, preste muita atenção nisso, com 16 anos e reinou 50 anos. E ele foi bem sucedido em seu reinado. Ele construiu máquinas de guerra, fortificou as cidades, ele se tornou um homem muito poderoso, como diz o texto que eu acabei de ler. Mas quando ele se tornou poderoso, o orgulho entrou no coração dele. Ele tinha recebido dons para trabalhar como rei, como administrador, para influenciar como líder, mas não para queimar incenso, porque essa era uma tarefa dos sacerdotes. Ele quis fazer o que Deus não o chamou para fazer. Ele quis exercer o dom que Deus não tinha dado para ele. E isso trouxe desgraça sobre sua vida, porque no momento que ele entrou no templo, o Senhor o resistiu através dos sacerdotes, e ele também se tornou leproso. E ele já saiu do templo com lepra e morreu leproso. Por quê, pastor? Porque ele não soube qual era o seu lugar, e nem soube discernir qual eram os dons que Deus tinha dado para ele. Quais os dons que Deus tem dado para você? Por isso você tem que estar atento, querido, muito atento, diante dos dons que Deus te deu. Amém? Para que você possa desempenhar as suas responsabilidades dentro da igreja. Versículo 9 de Romanos capítulo 12 diz assim: o amor deve ser sincero, obediente. O amor deve ser sincero, odeie o que é mal e apegue-se ao que é bom. O amor deve ser sincero. Meu Deus.
O amor deve ser sincero. Queridos, se ele está dizendo que o amor deve ser sincero, então havia amor falso dentro da igreja. Misericórdia de nossas vidas. Irmãos, nós precisamos abolir a falsidade do meio do povo de Deus. Precisamos, querido, em nome de Jesus, deixar de ser uma pessoa na frente das pessoas e ser outra por trás delas. Quando o apóstolo Paulo escreve, me encheu meu coração de temor quando eu estava lendo esse texto e meditando nessa palavra. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. Apegue-se ao que é bom. Sabe, queridos, remova toda a falsidade do meio de vocês. Ame com sinceridade as pessoas. A falsidade é o princípio de toda deslealdade. Toda deslealdade deriva da falsidade. Um dia o pastor Alex ministrou na nossa igreja, ele disse uma frase que marcou meu coração. Eu não me preocupo o que falam de mim. O que me preocupa é como você se comporta diante dos que estão falando. Como você participa dos que estão falando mal. Porque isso é falsidade. E Deus abomina isso. Quando o amor não é sincero, o problema não é o outro. Somos nós, que ainda somos mundanos. Quando você não ama sinceramente com o amor de Cristo, o problema não é o outro. O motivo de você não amá-lo não é ele. O motivo de você não amá-lo é você, que ainda não se converteu. O motivo de não amar com sinceridade o seu irmão. Há um tempo atrás eu ministrei uma palavra que dizia assim: nós pregamos o evangelho nas ruas de Cristo. Pregamos o evangelho de Cristo nas ruas. Mas se existisse um evangelho de Satanás, nós pregávamos na nossa mesa. Sabe por que existe tantos filhos de crente que não quer saber mais de ir para a igreja? Sabe por quê? Porque nós crentes usamos a mesa da nossa casa para disseminar o veneno da falsidade, falando mal dos nossos irmãos, falando mal da igreja, falando mal da liderança, falando mal de tudo com falsidade. Como que nós podemos ver os nossos filhos apaixonados por Cristo, apaixonados pela igreja, se nós mesmos dizemos que a igreja não presta, que a família do pastor não presta, que os nossos líderes não prestam? O que tem somente é falsidade e veneno na mesa da sua casa. Isso é muito duro, isso é muito pesado em falar isso. Não, eu não gosto daquela pessoa porque... Não, você não gosta daquela pessoa porque sua mente é mundana. Você não gosta daquela pessoa porque você ainda não se converteu. Você não gosta daquela pessoa porque você ainda ama com falsidade as pessoas. O amor não é sincero. O apóstolo Paulo, ele diz que devemos odiar o que é mal, né? Ele fala, o versículo 9, o amor deve ser sincero, odeie o que é mal e apegue-se ao que é bom. Queridos, preste atenção. Nós estamos vendo muitas pessoas mudando de igreja, mas não mudam de vida. Nós vemos pessoas que amam Jesus. Querido, eu quero dizer para você que é impossível não amar Jesus. É impossível não amar quem morreu por nós. É impossível não amar quem andou por este mundo, curando, libertando os cativos. É impossível não amar aquele que aceitou os rejeitados. Só que nós precisamos amar a Jesus e amar o bem que Jesus ama e rejeitar todo o mal das nossas vidas. Não, eu amo a Jesus, mas também amo fazer sexo antes do casamento. Eu amo a Jesus, mas também amo falar mal do meu irmão. Eu amo a Jesus, mas também amo praticar. Eu amo Jesus, mas também amo sonegar imposto. Eu amo Jesus, mas também amo fazer outras coisas. Nós precisamos amar a Jesus e amar o que Cristo ama. Precisamos amar a Jesus e odiar o que Cristo odeia. Jesus odeia o divórcio. E quantas pessoas na igreja estão se divorciando nos dias de hoje, desistindo das suas famílias, desistindo do casamento, sem se importar com o que Cristo gosta ou não gosta. A palavra do Senhor diz em Isaías capítulo 7 que até o Senhor rejeitou o mal e escolheu o bem.
Num tempo determinado da nossa vida, conversão é isso. O que é se converter? É abandonar a velha vida. Como se converter é deixar a velha vida para trás, é abandonar tudo aquilo que é mal e assumir agora uma nova vida em Cristo Jesus. E Ele é a nossa identidade. E eu pergunto para você o que eu pergunto para mim, mesmo muitas vezes. Porque eu vejo o comportamento de uma pessoa que me xinga, que me ofende, que me machuca, que me fere, que me trai, que me apunhala pelas costas. E eu pergunto, que espírito está nessa pessoa? E pergunto para mim mesmo, que espírito está em mim? Não importa o que os outros fazem, eu preciso saber o que eu faço. Você precisa saber o que você faz. Se realmente isso procede do reino de Deus. Creio que um dos maiores problemas no meio da igreja não é promovermos pessoas que ainda não abandonou o mal, pessoas que estão na igreja, que ainda não mudou de vida. Tiago diz em sua carta, no capítulo 4, versículo 4, adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Eu quero assim concluir aqui, versículo 10. Só vou citar aqui porque o nosso tempo já se estendeu demais. Olha o que o apóstolo Paulo diz, Romanos 12, versículo 10. Dedique-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. Prefira dar honra aos outros mais do que a si próprio. Na igreja, nós trabalhamos para dar honra ao nosso irmão. No mundo, nós trabalhamos para adquirir honra para nós mesmos. Eu pergunto para você, se você está na igreja buscando honra, então você ainda é mundano. Você ainda é carnal. Porque se você é um servo que tem o Espírito Santo de Deus, meu amado, você está trabalhando para honrar o seu irmão. Você está trabalhando para promover o corpo de Cristo, promover a unidade do corpo de Cristo. Preste atenção, honra, lealdade são como chaves. Quando nós honramos alguém, nós extraímos o melhor dessa pessoa. Quando nós desonramos, nós extraímos o pior. Até Deus tem o melhor e o pior para ser entregue. O próprio Senhor Jesus, não vai dar tempo de dizer aqui, ler o texto, mas o próprio Senhor Jesus disse que em algumas cidades Ele não pôde realizar sinais e maravilhas, fazer milagre, porque Ele não foi honrado naquela terra. Quando eles desonraram Jesus, a porta do milagre se fechou. Quando você honra uma pessoa, querido, simplesmente com uma oferta de amor, quando você honra uma pessoa com uma palavra, quando você honra uma pessoa, você extrai o melhor dela. As pessoas têm o melhor e o pior para ser oferecido. Sabe por que você anda chateado com a sua liderança? Porque você desonra a sua liderança. Honra a sua liderança e você vai tirar o melhor dele. Preste atenção, não morda a mão que te abençoa. Em nome de Jesus, entenda que você está debaixo de uma hierarquia. Há uma estrutura que Deus constituiu para te abençoar. E você, no lugar de entrar debaixo dessa bênção, você se rebela, você se revolta, você só reclama. Meu querido, eu quero dizer para você hoje, seja uma pessoa que em nome de Jesus não busque a honra própria, mas esteja em todo o tempo honrando o seu irmão, principalmente os mais simples, aqueles que são os pequeninos na fé. Honre essas pessoas, coloque essas pessoas em lugares de honra e você vai ver onde Deus vai te colocar. Queridos, eu quero orar com você. Essa foi uma palavra que Deus colocou no meu coração, né? Tem um livro de um pastor chamado Leonardo Ravenhill, e o nome do livro é Porque Tarde o Avivamento. Ele era pregador de uma única vez, porque quando chamavam ele não voltava mais, né? Não chamava a segunda vez. E me deram essa responsabilidade de pregar sobre esse tema. É um tema muito difícil de ser pregado, mas tem que ser pregado. A igreja tem que ser confrontada. Você tem que ser confrontado. Quando eu estou preparando essa palavra, o Espírito Santo de Deus está me confrontando. Então eu quero orar com você em nome de Jesus. Eu quero que você comece a meditar nessa palavra e depois eu quero que você leia o capítulo todo para que Deus possa falar profundamente ao seu coração em nome de Jesus. Não pague o mal com o mal, mas pague o mal com o bem, porque você é da luz e não das trevas. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Pai, no nome santo de Jesus, eu oro, Senhor, com os meus irmãos.
Pai, eu peço agora a Ti, Senhor, a bênção do Senhor sobre eles. Traga, Senhor, transformação na mente, ó Deus. Traga transformação no comportamento. Abre, ó Deus querido, os olhos espirituais. Traga discernimento, inteligência espiritual para compreendermos a Tua palavra, compreendermos a Tua vontade. Pai, que a Igreja Batista Peniel, Senhor, possa ser abençoada, possa ser empoderada, possa multiplicar, crescer, ó Deus querido, Pai, se expandir, se estender, ó Pai querido, por toda a cidade de Catanduva. Pai, nós declaramos profeticamente um avivamento sobre esta cidade. Nós declaramos, ó Pai, um avivamento através desta igreja. Mas sabemos, ó Deus querido, que o Senhor vai promover um avivamento aonde há cultura da honra, aonde há uma cultura de lealdade, Senhor, aonde a desonra e a deslealdade for removida do meio do Teu povo, Pai. Deus, no nome santo de Jesus, remove as colunas, ó Deus, que Satanás tem usado para destruir os trabalhos das Tuas igrejas. Pai, no nome santo de Jesus, eu clamo a Ti, peço a Ti a bênção do Senhor sobre a vida dos Teus filhos. No nome santo de Jesus, eu oro a Ti. Amém. Amém, queridos? Deus abençoe pastor Marcos, fique na paz, um grande abraço a todos vocês, recebam um abraço também da nossa amada igreja, a Igreja Batista Betel. Fiquem na paz.